Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a esfera, o fuso esférico e a cunha esférica. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist de geometria espacial aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, até mesmo para concursos nos quais ele é cobrado, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então, gente, agora nós vamos ver a irmã tridimensional da circunferência. O que é uma circunferência? É uma figura plana, né? Que tem a propriedade dos pontos que formam esta circunferência estarem aqui distância de um certo ponto central, que a gente chama de centro da circunferência. No caso do espaço, tem a mesma ideia. Eu vou pegar um certo ponto central, vou definir uma distância, e todo mundo que tiver essa mesma distância desse ponto, eu vou chamar de esfera, tá certo? Para você entender bem, você pode pensar, por exemplo, em uma laranja. Eu diria que é uma das melhores figuras para você entender bem esses conceitos aqui. Tá certo? Que eu vou colocar como o que é o fuso esférico, o que é a cunha esférica. Então, para você entender bem o que seria o plano secante, né, o que ele vai determinar, para você entender bem essas formas, tenha em mente algum exemplo prático. O caso da laranja é um dos melhores que eu acho, tá certo? Para você entender isso. Aqui, gente, para começar, a esfera ela tem duas formas importantes. Eu não vou deduzi-las nesse vídeo, elas da dedução são até um pouquinho complicadas, mas se você quiser, é só pedir. Só essas duas, o resto todas eu deduzo, tá certo? Então, olha bem, aqui eu tenho o seguinte, primeira coisa, eu posso calcular minha esfera, a área e o volume. Só são duas que meio que eu vou pedir que você, a princípio, decore, se você não sabe como obter, tá certo? E com o passar do tempo, fazendo exercícios, você acaba memorizando. As demais, você vai entender a relação, tá certo? Então, ó, a área, ela vai ser dada pelo quê? Imagine que eu queira cortar isso aqui, né, e pegar essa casca que envolve a esfera e medir quanto de área ela tem. Então, ela vai ter dado por essa fórmula aqui, ó, 4πr ao quadrado. O raio aqui, ó, é R maior. Esses traços aqui, gente, que a gente coloca é para dar uma ideia de tridimensionalidade. Eu coloquei nesse primeiro desenho. Os outros eu não coloquei para não confundir demais. Tá certo? Então, coloquei aqui esses tracejados aqui, é só para dar a ideia que é uma figura tridimensional. Tá certo? Então, aqui é a fórmula da área. E a fórmula do volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. Então, essas duas eu vou pedir, pelo menos, né, para quem está querendo estudar rápido, aí você meio que vai ter que decorar ela mesmo. Né? Ou a melhor forma, fazendo bastante exercício. Se quiser, pode pedir aí um vídeo aí nos comentários que eu vou estar fazendo aí para vocês. Tá certo? Então, essas duas formas nós precisamos saber. Imagine essa segunda aqui, um exemplo, né? Eu faço um furinho aqui que é encher essa superfície aqui de água. Então, quantos litros, por exemplo, seria necessário para encher uma circunferência, uma esfera, né, de raio 1 metro? Né? Quantos metros cúbicos caberiam nela? Então, você pode estar resolvendo uma questão desse tipo aí. Né? Então, gente, aqui eu tenho a esfera, beleza. Agora, uma coisa que a gente costuma estudar é o chamado plano secante. Então, se eu pego um plano que seca uma circunferência, quer dizer, ele corta uma circunferência, pense lá de novo sua laranja, né? Você cortou um pedaço dela, não necessariamente de uma banda completa no meio, mas fez um corte, tá certo? Na sua laranja. Então, esse corte, se você olhar bem e tirar essa laranja, né, vamos imaginar a sua faca como sendo um plano, né, que seca essa laranja, que corta, você vai perceber que a banda ela vai ter um formato o quê? Circular, né? Vamos imaginar uma laranja bem certinha, tá certo? Bem esférica, eu diria assim. Então, se você olhar, tem alguns elementos importantes. A distância aqui do centro da laranja até o pontinho aqui, onde começa a seção, vai ser o próprio raio da esfera. Essa distância aqui do centro da laranja até, digamos assim, a seção, vou chamar ela de D. Claro, se eu passar o corte exatamente no centro da laranja, essa distância vai ser o quê? 0. Tá certo? E aí eu tenho o quê? O raio da seção. Que é como se eu olhasse a banda, né? Aqui eu tenho a banda da laranja, né? Toda, e eu olhasse aquela parte circular dela, a circunferência ali, né? Que tem o formato de circunferência, a parte que a gente chupa, digamos assim. Então, o que acontece? Ali vai ser o quê? Uma circunferência de raio Rzinho. Por isso que eu botei R menor aqui, exatamente para não confundir com o raio da esfera. Então eu vou ter esses dois raios. Daqui surge uma relação importante. Você vai perceber o quê? Que dá para usar Pitágoras, ó. Então R ao quadrado vai ser D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Então essa relação é importante que você saiba, porque a partir daqui você pode calcular a área dessa seção plana, né, determinada aqui com o corte do plano, né, na esfera. Então você pode
está usando aí para calcular diversas coisas, tá certo? Então, uma relação importante aí sobre o plano que seca a esfera. Dois outros termos que não costumam cair tanto, mas de vez em quando aparecem, são o fuso esférico e a cunha esférica. Então lembra que eu falei que é bom você entender isso, por exemplo, pensando numa laranja, e essa é a ideia. Para você não se esquecer desses dois nomes aqui. O que é o fuso esférico e cunha esférica? Não são nomes comuns no nosso dia a dia, mas a laranja você sabe que é comum. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar que eu faça dois cortes na laranja para tirar um gomo dela. Vou tirar um gomo, tá certo? Então, nesse gomo, esses dois conceitos estão. Se eu pensar só aquela casquinha da laranja, tá certo? Que fica ali na parte do gomo, né, que eu tirei, eu vou chamar isso de fuso esférico. Então é só essa casquinha aqui, ó. Se é uma casca, eu posso calcular o quê? Uma área. Vamos pensar nessa casca, gente, sem espessura, tá certo? Porque se tiver espessura já vai ter volume. Mas vamos pensar só nessa área de fora, tá certo? Como é que eu calcularia isso? Olha, se eu fosse calcular a área da esfera toda, seria isso aqui. Então, ó, vamos escrever aqui ângulo, né? Porque esse gomo meu vai ter uma angulação, né? O que a gente chama de ângulo de Edron, uma certa abertura, né? Então aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho a área. Vamos estabelecer uma relação, ó. Vai ser uma regra de 3. Olha como é que é simples, ó. Um ângulo de 360 graus, gente, eu daria o quê? A área completa, né? Se esse ângulo de Edron aqui fosse, ou seja, esse gomo meu fosse o ângulo de 360 graus, seria toda a laranja. Então eu teria, né, essa área aqui, 4πr ao quadrado. Claro que agora eu posso estabelecer uma relação entre um alfa qualquer e uma área aqui A. Então, um ângulo vai determinar uma certa área, assim como uma certa área corresponde a um certo ângulo. Claro que o corte aqui tem que passar pelo centro, viu? Esses dois cortes que eu dou, né, esse gomo ele tem que conter o centro aqui, certo? A interseção desses dois planos aqui. Mas pensar no gomo laranja é a forma mais fácil de entender isso. Claro que aqui eu estou falando só, gente, dessa áreazinha aqui de fora, viu? Cuidado, eu não estou falando na área do gomo todo, porque eu tenho uma área aqui, né? Porque se você olhar um gomo todo, ele vai ter essa parte aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Mas ele vai ter isso aqui também, ó. Tipo essa área aqui de dentro também, tá certo? Então, cuidado para você não, digamos assim, confundir as coisas. Eu estou falando somente dessa áreazinha aqui de fora, tá certo? Mas tem uma questãozinha ali para a gente ver isso. Então, tá aqui uma regrinha de 3, ó. Direta, simples, que a gente pode usar para estar relacionando o ângulo e a área. Da mesma forma, a cunha agora é o volume aqui do gomo da laranja. Então, se eu retirar aqui agora, pensa numa melancia, né? Cortei lá, um corte aqui passando pelo centro, né? Claro, pegando dois cortes aqui, eu tiro uma banda dessa melancia. Qual o volume dela? Então, o volume você faz da mesma forma. Você usa esse aqui como volume equivalente a um ângulo de 360 graus. Então, vamos estabelecer aqui ângulo, volume. Eu sei que o ângulo de 360 graus, ou seja, uma banda, então é bem uma banda, né, que é a melancia toda, vai corresponder ao ângulo, a um volume de 4/3 de πr ao cubo. Enquanto que um certo ângulo alfa vai corresponder a um certo volume v. Certo? Então aqui eu tenho também outra regrinha de 3, né, que a gente pode estar usando. Você pode desenvolver isso e achar fórmula, nos livros costumam colocar fórmula? Sim, gente, mas bicho, entenda por meio lá, seja do exemplo da laranja ou da melancia, entenda bem o que são essas coisas. O que é o fuso? O fuso é essa casquinha que fica fora do gomo. É a área, você vai calcular a área dele. O que é a cunha? É o próprio gomo. Então fica fácil de você, lá na hora, tentar se lembrar dessas relações aqui. Tá certo? Com base nisso aí, gente, eu separei aqui algumas, né, uma questão que eu diria ela bem completa e tem até uma pegadinha nela. Certo? Vamos prestar muita atenção para a gente não errar uma besteirinha que vem no final. Ela parece aparentemente simples, né? Você vai falar, mas se você só aplicou as fórmulas diretas, não teve nem graça. Cuidado, vamos prestar atenção. Certa laranja foi considerada uma esfera de raio 3 centímetros. Determine seu volume total, sua área total, a área da seção plana por um corte distando 1 centímetro do centro, o volume e a área do gomo, né, no caso aqui seria o fuso e a cunha esférica, né, cujo ângulo de Edron é 30 graus. Esse ângulo aqui a gente costuma chamar de ângulo de Edron, viu, gente? Então, vamos lá, né? Olha, o volume total e a área total meio que está aí só por estar, né? É só para a gente usar fórmulas mesmo. Então, ó, volume é quem? 4/3 de πr ao cubo. É 4
terços de π vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo por 3 é 3 ao quadrado. Então vai ser 4π vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, 36π centímetros cúbicos, tá certo? Então, quer dizer, aqui meio que eu não desenhei, né? O ideal seria desenhar. Como a esfera é uma figura simples, né? Nesse caso aqui, para o volume e para a área, não necessariamente vou desenhar. Claro que para os outros é bom a gente fazer um desenhozinho, tá certo? Agora, olha só. A área, 4πr ao quadrado. Então vai ser 4π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36π centímetros quadrados. E, numericamente falando, deu o mesmo que o volume. Coincidência, viu? Nenhuma relação. Agora, para calcular a área da seção plana, aí eu já vou ter que fazer um desenhozinho para a gente, né, conseguir enxergar direito essa coisa. Porque imagina o seguinte, aqui eu estou olhando para a forma. Seria muito conveniente para mim já jogar ela. Mas lá na hora pode ser que não tenha. O cara só esteja te descrevendo, olha, Joãozinho foi cortar lá uma laranja, mas ele não atingiu o centro. Né? O corte dele não passou pelo centro. Então, aí ele vai lá, dá os elementos e pergunta qual é a área dessa seção ou dessa parte da laranja que Joãozinho vai ter para chupar a laranja sem que a boca dele pegue e asse, né? Ele não tirou a casca. Então, aí nós teremos essa ideia, né, de como aplicar. Então, você tem que pensar sempre com exemplos, principalmente para quem está fazendo Enem, né? Porque a coisa costuma ser bem aplicada ao cotidiano, tá certo? Então, ó, vamos desenhar aqui, ó. Então, nós temos aqui, nossa esfera tem raio 3, tá certo? Aí ele fala o seguinte, uma certa seção plana, ela foi feita distando 1 centímetro do centro. Então, ó, aqui é 1 centímetro, né? Vou colocar aqui. Então aqui eu tenho uma seção plana, ou seja, um plano passou cortando essa circunferência, ou essa esfera, né? Tá aqui o nosso plano. Não precisa ter nenhum desenho 100%, tá certo? Então ele passa dando uma cortada, né? Aqui, determinando esta seção plana aqui. Beleza? É bom treinar, gente, para já ter a mão certinha quando chegar lá. Pronto, aí ele vai e pergunta, qual é esta área aqui, ó? Olha, aí é simples, ó. Você se lembra que aqui é o Rzinho, certo? Esse tamanho aqui é o Rzinho. E aqui é o raio da sua esfera. Então, é o mesmo 3, né, que eu coloquei lá em cima. Tá certo? Então, por meio desse 1 e desse 3, eu acho esse R. E aí ele pediu o quê? A área da seção plana. O que é isso aqui? É uma circunferência, πr ao quadrado. Então ficou fácil, ó. Então aqui eu tenho que R ao quadrado é D ao quadrado mais R ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é a distância, né? Mais R ao quadrado. Então, vai dar o quê? 9 menos 1, né? Vai dar 8, então R ao quadrado deu 8, então R dá raiz de 8. Olha, como eu vou elevar ao quadrado esse R, eu não preciso fatorar, porque daria 2 raiz de 2, né? Mas eu penso, ó, eu estou querendo ele para quê? Para calcular a área de uma circunferência, que é πr ao quadrado. Então, meio que vai anular. Eu podia já pegar o R ao quadrado aqui, 8, e jogar na forma, tá certo? Então, a área que ele busca aí desta seção plana é o quê? πr ao quadrado. Ou seja, π vezes raiz de 8 ao quadrado, ou o próprio 8, se você preferir, ou seja, 8π centímetros quadrados, tá certo? Então, beleza. Aí agora ele pede mais o quê? O volume e a área de um gomo cujo ângulo de Évora é 30 graus. Quanto ao volume, não tem pegadinha nenhuma. Vou começar calculando ele. Mas quanto à área, vou até apagar depois para a gente entender o que ele está pedindo. Certo? Se é a área do fuso ou mais alguma coisa. Vamos lá. Então, o volume, né, de um gomo é o volume do quê? Da cunha esférica. É só jogar uma reguinha de 3. Ó, ele fala que o ângulo é 30 graus. Então, eu tenho aqui, ó, ângulo, volume, a relação, né? Então, o ângulo é de 360 graus. Equivale a quê? A um volume de 4 sobre 3πr ao cubo, né? Então, o ângulo de 30 graus equivale a quanto? Alfa. Ou V. Vacilando já, né? Então, equivale a um volume V. Claro que o raio aqui você já pode colocar, tá certo? O volume nós já calculamos, né? Nós podemos usar 36, né?
centímetros cúbicos, tá certo? Aqui está a unidade, né? É a mesma, tá certo? Então, é só fazer essa regra de 3. Aí você fala, professor, e se eu deixasse do jeito? Podia até ser melhor, porque o 4 e 3 podia dar para simplificar. Mas vamos aqui ignorar isso aí. Então, eu teria o quê? 360V igual a 30 vezes 36π. Fazendo aqui, né, nossa regrinha de 3 direta. Então, ó, 33 aqui com 36 dá 10. Né? Eu posso simplificar tudo por 36, então aqui vai dar 10 graus vezes V igual a 30 graus vezes π. Então, simplificando aqui, ó, eu posso passar o 10 dividindo. Então, o volume vai dar o quê? 30 graus sobre 10 graus π, que vai dar 3π, o quê? Centímetros cúbicos. Então, um único gominho, né, vai ter o quê? 3π centímetros cúbicos. Uma coisa interessante, gente. 36 são quantas partes de 3? São 12, né? Então, de fato, ó, 30 graus é exatamente esta relação aí para o 36, tá certo? 6 vezes 6, 36, então 6 partes de 60 graus dariam os 360 graus. Então, 12 partes de 30 graus vão dar exatamente os 360 graus. Então, veja que tem essa lógica. Tá? Se você não entendeu muito bem, reflete aí. Você vai ter que entender. Para você ver que o seu resultado ele é lógico. Tá certo? Às vezes eu podia achar aqui 4, 5, né? Podia dar alguma coisa estranha aí. Mas tá aí, ó, 3π centímetros cúbicos é o volume deste gomo. Só que aí ele vem e faz uma pergunta super maliciosa. A área do gomo. A área do gomo, gente, não é só a área do fuso. Mas ela é também essa partezinha aqui lateral. Porque, pensa bem, ó, se eu pegar aqui uma banda de melancia, né, eu vou ter a parte de baixo, que é o fuso, mas eu vou ter o quê? As partes que eu sento a dentada para comer. Então, estas partes aí eu tenho que somar para calcular essa área desse gomo todo. Tá certo? Então vamos aqui, ó. Então tá feito aqui. Primeira pergunta, segunda, terceira e quarta pergunta. Tá certo? Só refletir. São bem tranquilas, essa aqui sem pegadinha nenhuma, direto, você vai achar em qualquer livro. Agora essa última aqui, eu quis fazer só pra gente não ficar muito habituado a só resolver besteirinha, né? Coisa simples. Então, ó, quando eu pego um certo gomo, ele tem essa parte aqui e ele tem essa aqui também, ó. Então aqui está o fuso, vou destacar aqui, ó, fuso esférico. Mas aqui também está outra parte, ó, e eu tenho duas, eu tenho uma lá na frente, uma aqui na frente e uma lá do outro lado, né? Digamos assim, vou até colocar aqui ela atrás, né? Ela passando lá por trás da figura, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho essas duas áreas aqui. Quando eu somo essa área aqui, mais a de cá, dá o quê, gente? Dá uma circunferência completa. Perceba, ó, a ideia aqui do gomo, né, ela vem meia banda aqui de uma circunferência, tá certo? Mais outra banda aqui. Então, essa área, ela vai ser πr ao quadrado, que é o raio, né, da circunferência aqui, vai ser o raio máximo, né, vai ser o da esfera. πr ao quadrado. Claro, a área do fuso, nós sabemos, é só calcular, usar a regra de 3. Então vamos lá. Ó. A regra de 3 nós temos aqui. Ângulo, área. O ângulo de 360 graus equivale a uma área de 4πr ao quadrado. Então um ângulo de apenas 30 graus vai equivaler a uma certa área. Aqui a gente pode botar de novo o 36, né, nós calculamos, 36π, né, centímetros quadrados, coincidiu área e volume, tá certo? Então a minha área aqui vai dar quanto? 360A vai ser 30 vezes 36π. Aí você fala, professor, então coincidiu, né? A área ali vai dar o mesmo valor que o... Assim, numericamente sim, né? Vai dar 3π centímetros o quê? Quadrados, né? Mas é quadrado a unidade, tá certo? Então, beleza. Esta é essa áreazinha aqui, só que eu tenho que somar essas duas, né? Que é essa área aqui, que eu vou chamar de interna, que eu só consigo ver ela depois que eu tiro o gomo, tá certo? Mais a área do fuso. Então, na verdade,
nós temos aqui, ó, que essa área interna é quanto? Π vezes 3 ao quadrado, que vai dar o quê? 9 π centímetros quadrados. Então, a área total, né, vamos chamar aqui de área do fuso, né? Vamos botar assim. Então, a área total desse gomo aqui, ele vai ser o quê? A área interna mais a área do fuso, certo? Que vai dar o quê? 9π mais 3π, que vai dar 12π centímetros quadrados. Então, cuidado, quando eu falo a área de um gomo, eu estou não só a área da casca, que é a parte de fora, mas também essa área interna, né? Imagina que eu vou guardar ele num plástico filme, né, para eu comer depois. Então, eu vou ter que colocar nessa parte do plástico filme e aqui também. Então, qual a área de plástico filme eu estou gastando aí? Vamos pensar dessa forma. Pronto, aí fica melhor para você entender. Tá certo? Você vai cobrir um gomo, a figura tridimensional, e não só pensar no fuso. Então, essa última questão puxa para essa ideia aí. Tá certo? Então, tá aí, gente. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá certo? Agora a gente vai estar fazendo, como eu devo ter avisado aí no início da videoaula, questões envolvendo inscrição e circunscrição de sólidos e outros sólidos. Por exemplo, cubo dentro de esfera, pirâmide dentro de cubo, e por aí vai. Tá certo? Então, muito obrigado. Até as próximas.